quase um mês de guerra na Ucrânia, o que por si só é uma surpresa. Vale aqui algumas observações. Em primeiro lugar, o mundo está tendo a oportunidade de acompanhar o horror de uma guerra, né? As imagens de destruição, crianças mortas, pessoas chorando em desespero, né? Isso é a guerra, isso é Vladimir Putin. Isso não é guerra nenhuma contra o globalismo, então é um choque, um soco na cara, um choque de realidade para as pessoas. O presidente Zelensky se utilizou, inclusive, dessas imagens para endereçar o Congresso americano nessa última semana em busca de sensibilizar ainda mais o país atrás de uma ajuda mais efetiva no conflito. O principal pedido do presidente Zelensky, que os Estados Unidos e a OTAN fechem os céus da Ucrânia, dificilmente vai ser atendido, mas a ajuda americana tem aumentado substancialmente. São agora 2 bilhões de dólares dos pagadores de impostos americanos destinados a ajudar o Zelensky lá na Ucrânia. Apenas, só nesse último pacote agora, os Estados Unidos estão enviando 800 sistemas antiaéreos Stinger, 9.000 sistemas anti-blindagem, incluindo 2.000 do temido Javelin, né, que é o sistema mais avançado de destruição de blindado que existe, 7.000 armas, como fuzis, lançadores de granada, 20 milhões de munições e 100 drones, né, que são equipamentos militares não tripulados, que os americanos estão mandando diretamente para a Ucrânia. Por que isso é interessante? Porque isso indica uma confiança dos americanos, contrariando todas as expectativas originais, que os ucranianos vão sim conseguir segurar as forças russas por mais tempo, que essa vai ser uma guerra duradoura. O que me leva ao ponto original. Quem, a essa altura, imaginou que a Ucrânia estaria resistindo ainda a quem é a segunda força militar mais poderosa do mundo, né? Quase um mês depois. E, aparentemente, não tem previsão de desfecho. Só para efeito comparativo, Silvio, em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, eles demoraram 22 dias para tomar o país inteiro, enfrentando pouquíssima resistência convencional. E o Iraque é do outro lado do mundo, dos Estados Unidos, né? Não a Ucrânia está ali na fronteira russa. É como se os Estados Unidos estivessem invadindo o México. E, além disso, a Ucrânia tem uma força convencional, pelo menos no papel, que é metade do que o Iraque tinha. Então, enquanto as forças americanas funcionaram de forma coordenada e surpreendente, né, muito rápida, as forças russas elas estão se movendo de forma lenta e desastrada. E há quem diga que os russos invadiram, que isso é um indício de que os russos invadiram a Ucrânia com uma força inferior à necessária para uma invasão real ao país, porque eles achavam que o Zelensky fugiria. Como o Zelensky não fugiu e pediu armas em vez de uma passagem de avião para governar em exílio, os russos foram surpreendidos. E as medidas do Ocidente, que foram tomadas depois da guerra, elas não parecem muito favoráveis ao plano original do Putin. Os Estados Unidos parecem estar revertendo as regulações malucas que o Biden criou, de meio ambiente, etc., contra a exploração de petróleo, e os Estados Unidos estão favorecendo novamente a exploração de petróleo. O Reino Unido anunciou a expansão dos gastos militares com o objetivo de se tornar o terceiro país a mais gastar em forças, em armas, no mundo, atrás só dos Estados Unidos e China, né? O Reino Unido era o quinto, quer ser o terceiro. Eles anunciaram isso apenas para, em seguida, terem sido suplantados pela Alemanha, que anunciou a mesmíssima coisa, que será o terceiro país a mais gastar em armas e em forças militares no mundo. Era o oitavo, a Alemanha. A Suécia e os outros países europeus resolveram fazer o mesmo, aumentando as suas forças. Até a França, do efeminado Macron, que enfrenta uma eleição no mês que vem, anunciou a expansão dos gastos militares, investimentos em usinas nucleares, e falou até em estatizar ainda mais o setor energético do país, porque ele diz que quer diminuir a dependência energética. Ora, a agenda da esquerda, da Greta, do Leonardo DiCaprio, que, aliás, essa semana, junto com o Mark Ruffalo e a Scarlett Johansson, estavam assinando uma petição para impedir a construção de um gasoduto no Canadá, essa agenda está indo toda para o espaço. O mundo está se armando e lembrando que precisa de energia, inclusive de combustível fóssil. Isso, aliás, foi tudo pelo qual o Donald Trump, né, defendeu e lutou, né, ou melhor, ele implorou nas reuniões da OTAN durante 4 anos, enquanto ele era chamado de imbecil pela imprensa tradicional, mas eu duvido que vocês vejam meia-culpa na imprensa. Enquanto isso, o Putin enfrenta uma guerra custosa, sanções cada vez mais dolorosas, e a Rússia, vale dizer aí para o espectador, tem um PIB parecido com o do Brasil, então não é que eles tenham dinheiro de sobra para ficar desperdiçando tanque. A pergunta é, será que o Putin, né, que nessa sexta-feira dessa semana agora que passou, fez um comício em Moscou para 200 mil pessoas, onde os temas foram o combate a um nazismo imaginário e a reunião dos países soviéticos, né? Olha onde é que está a cabeça do Putin. Será que ele consegue resistir a uma guerra longa e ao caos econômico que vai assolar a Rússia? E será que ele consegue vencer a guerra de narrativas a ponto de reverter as imagens, como a do horrendo ataque nessa semana ao teatro de Mariupol, né, que abrigava inclusive crianças e mulheres refugiadas? Esse ataque, aliás, foi rechaçado
pelo embaixador russo nas Nações Unidas, disse que não aconteceu, apesar das imagens, mas a gente tem que lembrar que os russos que negam que os ataques a civis estão acontecendo, eles também negavam que eles invadiriam a Ucrânia, né? E, basicamente, os russos inventaram todas as técnicas modernas de desinformação. Então, o golpe está aí, cai quem quer. Agora, seja como for, se é verdade que o Putin esperava uma rápida rendição, será que ele cometeu um erro de cálculo? Talvez ele leve um pedaço da Ucrânia, talvez ele consiga impedir a entrada da Ucrânia na OTAN, mas a que custo? O que é mais interessante nesse caso é o seguinte: nós estamos assistindo geopolítica real, ao vivo, e a política e a realidade é sempre surpreendente.